E aí, tudo bom? Eu sou o Pedro Marques, eu sou um dos idealizadores da Bizword Book e esse aqui é um novo projeto que a gente está começando de aula de interpretação de texto, digamos assim. Eu vou fazer o vídeo vai ser um pouco mais longo, né? Eu vou fazer uma análise minuciosa aqui de um texto de um site que eu peguei aqui da military.com. Vou deixar o texto da íntegra na descrição do vídeo. E é um formato, como eu disse, que a gente está testando, né? Nosso primeiro vídeo. Então, se você tiver alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai fazer questão de ler e aplicar nos vídeos. Nos próximos, né? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, ao final do vídeo, deixem o seu like, seu feedback. E vamos partir para análise. Então, pessoal, isso aqui é um parágrafo, beleza? É o primeiro parágrafo do texto, a gente vai fazendo assim a análise de parágrafo por parágrafo. A análise vai ser bem minuciosa, eu vou dar mais informações sobre alguns termos específicos que vocês necessitam saber para essas provas de inglês, beleza? E vamos lá, vamos começar, eu vou dar uma lida no parágrafo primeiro e aí a gente vai analisando. In a historic first, the Navy has recommended a female officer to command an aircraft carrier. Então, basicamente, ele começa aqui. In a Historic First, é bom que vocês encontrem palavras-chave nos parágrafos, porque assim... E o primeiro parágrafo é muito importante para você ter uma ideia, porque é ali que eles apresentam a tese do texto. Então, é muito importante, é de suma importância que você entenda o primeiro parágrafo para que você saiba por onde é que o texto está indo mais ou menos, qual é a ideia principal do texto e sobre o que ele fala, sobre o que se trata o texto. Aqui a gente pode, historic é um cognato, eu estou preparando um conteúdo bacaninho para lançar depois sobre cognatos, né, que são as palavras parecidas com português, que você pode entender facilmente. Então aqui a gente pega já historic first. Historic first é mais ou menos em um momento histórico, o primeiro momento histórico, um momento sem precedências. E na historic first, the Navy, uma palavra muito importante para que todo mundo saiba. O Navy significa marinha, a organização da marinha. Nas Forças Armadas, Navy significa marinha, nos Estados Unidos, beleza? Nas provas pode aparecer também Marine Corps, mas não é bem marinha, significa mais ou menos Corpo de Fuzileiros Navais. Mas é bem comum também que eles alternem entre Navy e Marine Corps, ok? Lá na nossa página, a gente tem um post, nossa página no Instagram e no Facebook, a gente tem alguns posts que conseguem explicar mais ou menos as diferenças entre os termos e como eles se aplicam. Então aqui, Navy, vocês já aprenderam, né? Significa marinha. A marinha recomendou a female officer. O que é officer? Officer, uma palavra também muito recorrente nesses textos, significa oficial. Então, nesse caso, é a female officer. A female officer. Female significa feminina, fêmea. No caso, uma mulher, né? A female officer to command an aircraft carrier. Aircraft carrier. Pessoal, aircraft, a gente também tem um post sobre isso na página, vai lá seguir a gente se você ainda não segue. Aircraft significa aeronave. Basicamente você pode usar aircraft para se referir a qualquer aeronave, qualquer objeto que plana e carrega pessoas pelo ar, ou objetos, ou veículos, enfim. Você pode usar aircraft para se referir desde a um balão de gás hélio, né, movido a gás, até um dirigível, um helicóptero, ou um avião convencional, enfim, significa aeronave, você pode usar para todas essas coisas. Nesse caso aqui ele está falando de um aircraft carrier. Um carrier significa transportador, né? Como a gente está falando aqui da marinha, a gente já pode tentar entender que a gente está falando aqui de um navio, né? De um barco. Então, um carrier de aeronaves, um transportador de aeronaves. Eu acho que tem uma fotinha aqui, ó. É um porta-aviões. Desculpa, eu esqueci, me fugiu aqui o termo, mas aqui tá no slide explicadinho. É um porta-aviões, que é essa embarcação aqui enorme que carrega várias aeronaves pelo mar, tá certo? Inclusive essas aeronaves que estão aparecendo aqui são aeronaves específicas construídas para irem em carriers, beleza, pessoal? Em porta-aviões. Essas naves, se eu não me engano, elas se chamam Carrier-Based Aircraft, alguma coisa assim, porque elas são feitas especificamente para andar em percursos com o porta-aviões. Então vamos para o segundo parágrafo. Aqui a gente já entendeu a ideia geral, né? A gente, de novo, reforçando aqui para vocês, é muito importante que vocês entendam o primeiro parágrafo para saber por onde o texto vai depois. E aqui eu acho que já deu para a gente ter uma ideia bacana. Ele está falando de que a Marinha, pela primeira vez, né, recomendou uma oficial mulher para comandar um porta-aviões, né? Muito bacana essa notícia. Então vamos lá para o próximo parágrafo. Captain Amy Borschmidt
Borschmidt. Eu não sei como se pronuncia direito esse nome. Eu não sei se é um nome inglês ou se é de outra nacionalidade, mas eu vou falar desse jeito, tá bom? Captain Amy Borschmidt is one of 6 officers recommended to command a nuclear-powered carrier in 2022. Então aqui a gente já começa com um termo que pode parecer estranho para alguns, né? Que é CAPT. Isso aqui vocês podem ver que é uma abreviação. E é uma abreviação para Captain, que significa capitã ou capitão. Nesse caso aqui é capitã, né? Que a gente está falando de uma mulher. Então, Amy Borschmidt é o nome dela, né? É a capitã Amy Borschmidt. E ela é uma de 6. One of 6. Já são cognatos também. Não são exatamente cognatos, mas eu acredito que todos já devem ter tido contato com os números, pelo menos de 1 a 10 em inglês, né? Então dá pra você entender bem que ela é uma de 6 oficiais, de novo aparecendo a palavra officers, recomendadas para comandar a Nuclear Powered Carrier. O que é Nuclear Powered, pessoal? Powered, quando você vê essa palavra powered, significa que ela é movida a alguma coisa, ela é energizada por alguma coisa. Nesse caso aqui, ela é energizada por energia nuclear, né? Movida a energia nuclear. E carrier é daquilo que a gente está falando antes, daquela embarcação, o porta-aviões, né? O carrier, porta-aviões. Carrier significa transportador, não sei se eu cheguei a falar isso. Então, basicamente é isso. O powered poderia parecer, por exemplo, gas powered, movido a gás, ou electric powered, movido a energia elétrica. Powered significa movido a ou energizado por, enfim. E em 2022, né, no ano de 2022. Então, a capitã Amy Borschmidt é uma de 6 oficiais recomendadas para comandar um carrier movido a energia nuclear, né, um porta-aviões movido a energia nuclear em 2022. Já que ela é a primeira mulher recomendada, a gente pode deduzir que os outros 5 oficiais recomendados foram homens, né? Então ela é uma de 6 oficiais, sendo que 5 são homens e ela é a única mulher. Vamos mover para o próximo parágrafo. Also selected for the job were Captains Colin Day, David Duff, Brent Gold, David Travis, Pollard e Craig Sicola. Beleza, pessoal, aqui ele tá falando dos outros capitães. Meu Deus, como é que fala capitães? Acho que é capitães. Dos outros capitães que foram selecionados para o trabalho, né? Que foram recomendados também pela Marinha. Como eu falei, aquela minha tese estava correta de que os outros 5, né, selecionados tinham sido homens. Então, Caps, de novo, né? Parecendo aquela abreviaçãozinha, sempre bom te lembrar que significa captains. No caso aqui está no plural, significa capitães ou capitães. Beleza. No caso aqui, capitães, né? Que está falando de homens. Beleza, vamos aqui para o próximo parágrafo. Naval Air Forces did not respond to requests for comment from Borschmidt or questions about when the captains will be assigned to carriers and what having a woman serving in this role will bring to the force. Então aqui a gente tem que as Forças Aéreas Navais, né, Naval Air Forces, eu acho que está marcado aqui, tá? Significa Força Aeronaval. Pessoal, Força Aeronaval é um componente aéreo da Marinha, né? Como a gente pôde ver, a gente teve o porta-aviões ali, que porta-aviões é uma embarcação, né? A Marinha está sob comando daquela embarcação e ela é utilizada para dar auxílio, né, na Força Aérea. Então é um componente aéreo mas é da Marinha, viu? Não é das Forças Aéreas, o Naval Air Forces. Aqui no Brasil a gente tem a aviação naval brasileira, né? Aqui é basicamente o equivalente à aviação naval. E ela é denominada também Força Aeronaval, para quem quiser aí ter uma curiosidade. Força Aeronaval ou Aviação Naval. Elas não responderam aos pedidos de comentário da Borschmidt, né? E também não responderam perguntas sobre quando os capitães serão assigned. Essa é uma palavra que também pode ser de difícil entendimento para algumas pessoas. Significa atribuído, beleza, pessoal? Ou perguntas de quando os capitães serão atribuídos aos carriers e what having a woman serving in this role will bring to the force. E o que ter uma mulher servindo neste papel ou nesta função, role, pode ser uma outra palavra de difícil entendimento, né? Pode ser que alguns vejam como um falso cognato. Significa papel ou função. What having a woman serving in this role will bring to the force. Então, o que ter uma mulher servindo neste papel, nesta função, trará para a força, né? Quais diferenças isso pode trazer para a força da Marinha, para a força aeronaval?
Beleza, então vamos pro próximo parágrafo. Borschmidt has already broken barriers in her Navy career since leaving the Naval Academy in 1994. She became the first woman to serve as executive officer on a nuclear warship, the carrier Abraham Lincoln, in 2016. Então, Borschmidt, tá falando da oficial de novo, aqui diz que ela já quebrou barreiras na sua carreira naval, Navy Career, since leaving the Naval Academy. Então, ela tem uma carreira naval já, né? É como era de se esperar, mas aqui a gente tem outra informação que ela saiu da Academia Naval em 1994. Leaving significa sair e Naval Academy traduz para Academia Naval. Academia Naval é como se fosse uma escola naval, né? Uma academia no sentido de escola, de um centro preparatório, digamos assim. She became the first woman to serve as executive officer on a nuclear warship. Aqui a gente tem a palavra nuclear, de novo, acompanhada por warship. Ship significa barco, né? Aliás, navio, né? Para traduzir melhor. E war significa guerra. Então a gente pode deduzir aqui facilmente que a junção dos dois significa navio de guerra, né? E nuclear é um cognato, uma palavra que na tradução nem muda a gramática. Então a gente fica com a tradução de navio de guerra nuclear para nuclear warship. Vocês lembram que antes a gente falou de nuclear power? Agora a gente está falando de nuclear warship, navio de guerra nuclear. Então a gente tem depois o carrier Abraham Lincoln. Carrier, eu já comentei com vocês antes, significa o transportador, certo? No caso, aqui ela vai comandar agora, o transportador que ela vai comandar agora vai ser um porta-aviões, né? Um aircraft carrier. Antigamente esse carrier Abraham Lincoln devia ser um outro tipo de transportador, aqui que ele não especifica, mas, né, a gente pode deduzir. A career aviator who has served with several helicopter squadrons. Career aviator. Aviator é uma palavra também de fácil compreensão, eu acredito. Significa aviador. No caso, ela é uma aviadora, né? Aqui tá aviador, mas pode ser aviadora também. A Borschmidt recentemente recently commanded the Amphibious Transport Dock San Diego, according to her Navy bio. Então, ela já serviu com several. Eu não marquei aqui, pessoal, mas several, essa palavrinha bem aqui, significa vários, diversos. Helicopter Squadrons. E o que significa Helicopter Squadrons? Squadrons, a gente tem mais um post sobre isso na nossa página. Você pode dar uma olhada lá. Significa esquadrão. Então tem os esquadrões de helicóptero, certo? Helicóptero é uma palavra muito fácil também de saber. A junção dos dois esquadrões de helicópteros. A Borschmidt recentemente comandou o Amphibious Transport Dock. Nossa, que termo gigantesco. O que significa Amphibious Transport Dock? Vamos por partes aqui. Vamos primeiro para a palavra Amphibious. Amphibious traduz para anfíbio. Anfíbio a gente sabe que são aqueles animais como as tartarugas, os sapos, né, que tanto na água quanto na terra conseguem se locomover bem. Então um anfíbio quando a gente fala de maquinário, também não muda muita coisa. É um maquinário que consegue se locomover na água e na terra. Transport dock. Dock significa doca ou cais de transporte. Então a tradução seria cais de transporte anfíbio. Eu posso colocar aqui na edição uma imagem de um cais de transporte anfíbio para vocês saberem do que se trata, mais ou menos. According to her Navy bio. Ok. De acordo com a sua biografia na Marinha, né? Passei aqui sem querer, voltando. The Amphibious Transport Dock San Diego, de acordo com sua biografia na Marinha. Então ela é uma aviadora de carreira, né? Que serviu com diversos esquadrões de helicópteros e que recentemente comandou um cais de transporte anfíbio em San Diego. Ou o cais de transporte anfíbio denominado San Diego. Acho que assim fica melhor. She has for years had. E aqui a gente se depara com uma construção de frase interessante. Isso aqui, pessoal, é a estrutura do present perfect. Quando a gente tem um has, né? A gente tem um sujeito, no caso aqui na terceira pessoa do singular. She has for years had. Então, has had é uma conjunção aqui que significa teve. Então, ela teve por anos. No present perfect, a gente normalmente fala de um
uma ação no passado que interfere no presente até o momento, né? Até o presente momento, aquela ação interfere. Ou foi uma ação em um passado bem recente, ou foi uma ação que começou lá atrás e continua acontecendo, continua interferindo com o presente. E é isso que com isso que a gente se depara aqui no caso. Se a gente for continuar, She has for years had her sights set on commanding a carrier. Então ela por anos teve her sights set. O que é sight set? É quando a pessoa tem uma visão definida, né? Ela teve uma mira definida, um objetivo definido, digamos assim. Sights, por si só, significa visão, significa vista. No caso aqui, ela teve a sua vista definida, seu objetivo, sua visão definida em comandar um carrier. Então ela já pensava nisso lá atrás e continua com esse mesmo objetivo, né? Commanding significa comandar. Comandando. Showing a strong performance while commanding an amphibious ship. De novo, aquele termo amphibious, mas a gente já sabe o que significa, né? Um navio anfíbio. Was just one of the steps needed to meet that goal, she told Milwaukee's NBC15 in 2018. Então ela mostrou uma forte performance, né? Strong performance, enquanto, while commanding, a gente já viu que significa comandando, enquanto comandava um amphibian ship, um navio anfíbio. Ela mostrou uma forte performance enquanto comandava um navio anfíbio. E isso era apenas um dos passos necessários, one of the steps needed to meet that goal, para atingir aquele goal, aquele objetivo. Ela contou isso para NBC 15 de Milwaukee. Pessoal, Milwaukee é provavelmente o nome de uma cidade, eu não tenho certeza, mas provavelmente é isso. Se vocês forem ver no texto na íntegra, Milwaukee começa com M maiúsculo, então é o nome próprio. NBC é uma rede de rádio e televisão. Então ela contou em uma entrevista, provavelmente numa rede de rádio e televisão de Milwaukee em 2018. It's by no means easy. By no means. Isso aqui é uma expressão também interessante da gente saber o que significa. By no means significa de forma alguma, de nenhuma maneira, de jeito nenhum. Então, it's by no means easy. De forma nenhuma foi fácil. Ela tá dizendo aqui, a gente tem uma quote, né? Uma citação da Amy, da Officer Boschmidt, se vocês preferirem assim. Então a gente continua. Boschmidt said of the Naval Aviation Command Selection Pipeline. Então ela disse isso sobre o comando de aviação naval, o comando de seleção da aviação naval. Pipeline. Pipeline significa, pessoal, não é uma palavra que tem uma tradução. Tem uma tradução literal, se a gente for pegar isso fora de contexto, que é meio que um oleoduto, se a gente for traduzir a palavra literalmente, ela sozinha, sem esse contexto aqui. Mas se a gente for pensar no contexto de... quando a gente está falando de finanças, por exemplo, pipeline é uma organização, é um comitê, digamos assim, um comitê de pessoas, né, que decidem alguma coisa. No caso aqui da aviação naval, é um Command Selection Pipeline. É um comando de seleção da aviação naval. Um comitê de seleção. You're competing with people who are just as smart as you, just as accomplished. Pipeline de seleção de comando, esqueci de botar aqui, mas a gente vai agora para accomplished. Accomplished, o que significa isso? Significa realizado, congratulado, né? Realizado, a gente pode ver dessa forma. Então ela diz, you're competing, em outra quote, ela diz, you're competing with people who are just as smart as. Quando a gente tem esses dois as aqui, a gente tem uma comparação de igualdade, beleza, pessoal? A gente tem, aqui no caso, ela diz, você está competindo com pessoas que são just as smart as you, tão inteligentes, smart significa inteligente, quanto você. Just as, aqui a gente tem essa mesma estrutura, just as accomplished as you, tão realizadas quanto você. Doing the same things you're doing, fazendo as mesmas coisas que você está fazendo. It's hard, é difícil. Então ela está dizendo aqui, né, que ela está competindo com pessoas muito bem preparadas, né, muito bem realizadas, e que é difícil entrar numa competição assim,
E eu acredito que seja ainda mais difícil pelo fato dela ser uma mulher, né? Por a gente ter toda uma estrutura já montada ao redor da marinha, de comandantes homens. Então, ela, sendo uma mulher, conseguindo esse feito, é uma coisa muito, muito, acredito, difícil de se realizar. E uma coisa também de se admirar, né? She said in an interview with the network during her time as their Lincoln's XO. Lincoln's XO. O que significa XO, pessoal? Que significa Executive Officer. Oficial executivo. XO é uma abreviação para Executive Officer. A gente tem também o CEO, que significa Command Officer. A gente tem um Officer executivo que está abaixo do Command Officer. Então ele responde ao Command Officer, que pode aparecer como CEO ao invés de XO. C e o OLI, beleza? That she doesn't fear failure and tries to serve as a mentor to both men and women in the Navy. Então ela disse numa entrevista, de novo, com uma network, certo? Uma rede. Durante o seu tempo como oficial executivo do Lincoln, né? Aquele carrier que eles citaram lá atrás, o Abraham Lincoln, que ela não teme a falha e tenta servir como mentora para ambos homens e mulheres na marinha. Pessoal, então essa aí foi a análise completa do texto, beleza? Eu vou deixar, como eu já falei, o link do texto na íntegra na descrição. E um documento também com algumas anotações que eu fiz para um roteiro desse vídeo. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu feedback aqui embaixo na caixa de comentários. E seja ele positivo ou negativo, diz pra gente no que a gente precisa melhorar. Também é o nosso primeiro vídeo, eu não tô acostumado com isso, eu vou tentando melhorar a minha dicção conforme o tempo for passando. E eu espero que em breve nós estejamos com conteúdo aí 100% agradável pra vocês, beleza? Então é isso, segue a gente nas nossas redes sociais, elas vão aparecer aqui no vídeo e na descrição também. E até a próxima. Obrigado.